Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que fala, irmão Josenia Gomes, oficial, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou deixar o versículo e orar pela tua vida, louvado seja Deus. No livro de Eclesiastes, Provérbio, capítulo 31, versículo número 30, louvado seja Deus. Enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui dentro do texto, né? Quero dizer para os irmãos, que nos internautas, irmãos que estão nos acompanhando pelo canal YouTube, aqui fala Josenia Gomes Oficial. Vá lá e você vai encontrar muito louvor, muitos louvores ao vivo, né, irmão? Um culto de oração, cruzadas, grandes igrejas, né? Grande, pequena, individual, louvado seja o nome do Senhor. Pela misericórdia de Deus, eu sou levita da casa do Senhor, né? E eu tenho a oração das 10. E neste momento eu vou deixar uma pequena palavra e vou orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, né? Nos aconselha, né? A mulher, louvado seja o nome do Senhor. Que enganosa é a graça e a vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. A vaidade. E a formosura é enganosa, né? Mas, porém, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela tem, aleluia, glória a Deus. Em tudo que está falando, quando eu falo assim, mulher, estou falando nos dois, né? No homem também, né? Louvado seja Deus, né? Me refiro mais à mulher, mas está me referindo também ao homem, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque enganosa, está dizendo enganosa, né? O que é enganosa, louvado seja o nome, é a graça. E é vaidade, o que é vaidade, né? É tudo aquilo que vem envaidecer, aleluia. E a formosura, né? Aleluia. A mulher de Deus é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se dedica nas coisas de Deus, amém? Ela amanhece o dia. Ela faz primeiramente uma oração pela sua casa, pela sua família, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para que aquele dia seja abençoado. Não só a mulher, mas nós, eu, você, né? Tem alguém que amanhece o dia e tem que fazer uma oração, entregar o dia na mão do Senhor, para Deus repreender as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Enganosa é a graça, a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, amém? A mulher que teme ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Temos muitas mulheres de oração, né, irmão? Muitas mulheres que oram, muitas mulheres, louvado seja o nome do Senhor, de consagração. Muitas mães, louvado seja o nome do Senhor, que essas horas os filhos estão aí, talvez das noitadas, né, brincando. Ela está de joelho dobrado, aleluia, orando. E Deus tem dado livramento, Deus está dando livramento. Às vezes Deus está me falando aqui, você não morreu ainda, a sua vida está aí, por causa das orações da sua mãe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As orações da sua mãe, né, irmão? Aleluia, você está de pés aí. Ela pode ter 90 anos, né, irmão? E qual é o filho que não ama a mãe, né? Aleluia. Louvado seja Deus. O filho que não ama a mãe. Eu não tenho mais meu pai, né, irmão? Jesus levou para a glória, deu um câncer de pâncreas. Era pastor, né, de igreja. Pastor de campo. Mas ficou a minha mãe. E aí de mim, se não fosse as orações da minha mãe, pela nossa família grande, às vezes a mãe, o pai leva, Jesus não quer mais o pai nessa terra, terminou a obra dele, Jesus levou ele. Fica a mãe, né, aleluia. Então ajude a sua mãe, né, louvado seja o nome do Senhor, fique essa palavra para os filhos, né, aleluia, em oração. A mãe, ela passa 9 meses, né, irmão, com o filho, sentindo dores, né, no ventre, para dar luz, louvado seja o nome do Senhor. Depois,
Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai amamentar, ela vai criar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aquela criação daquele filho, se for uma mãe obediente a Deus, ela vai orar, né? Aleluia, para o filho crescer nos caminhos do Senhor, né? Ao contrário, tem pessoas que não falam do contra, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, que não lê as escrituras, torce pelo outro lado, louvado seja o nome do Senhor, né? Amaldiçoa, às vezes, até o filho na barriga da mãe, né? Da próprio filho, né? Esse menino, não sei o que, de nome com o filho, no próprio ventre, e o filho às vezes sai cego, às vezes nasce cego. Tem filho que nasce manco do olho, cego do olho, manco de uma perna, não sai perfeito como é para ser, porque palavra da própria mãe amaldiçoa o filho na barriga. Você tem que abençoar seu filho no ventre, amém, né? As mães. Então, a igreja do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, temos aqui, como exemplo aqui, louvado seja Deus, aleluia, a formosura, né? É bom a mulher se cuidar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher de oração, né? Se uma mulher perfeita, louvado seja o nome do Senhor. Se quer um casamento, né? Se cuidar, orar, se consagrar, né? Não tomar frente de Deus, não andar vexado, aleluia. Pelo outro lado, é o contrário, o homem também é a mesma coisa, né? No tempo de Deus, né? Vou botar aqui o óculos novamente. Deus o resolverá, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enganou-se a graça e a vaidade, né, irmão? Nada de vaidade, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Formosura, né? Aleluia. Mas a mulher que teme ao Senhor, temer a Deus, ler a Bíblia, honrar seu esposo, tá doente, o esposo está doente, esteja lá na doença com ele. Tem mulher, entre aspas, que quando o esposo adoece, ela abandona, né? Arruma talvez até outro. Esse não pode mais cuidar de mim. Aleluia. Diz a Bíblia que aquilo que Deus uniu não separa o homem e não separa a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. A demanda de divórcio é muito grande no Brasil, né? Porque falta de diálogo, de união, de confiança, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, você que é casado, cuidado no relacionamento que você está. Se você quer um relacionamento, ore. Para a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E você que não é, que está namorando, ore, passa a hora, saber se é de Deus. Se a sua mãe der um conselho, ou seu pastor, porque o pastor conhece as ovelhas, conhece todo mundo. Minha filha, no caso que esse rapaz não, porque esse rapaz não ora, esse rapaz só quer, não é de oração, esse rapaz é um rapaz que só quer brincadeira, é um menino, né? Aí você vai, não, mas eu quero, e toma a frente de Deus, atropela tudo e casa, não desobedeceu a mãe, depois vai a consequência lá na frente, né? Aleluia. Que Deus abençoe você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar pela tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então fica essa palavra aqui, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Não só para as mulheres, não só para as mães, mas para os pais, para todos, irmão. Somos seres humanos, sujeitos à queda, erro, né? Mas também Deus, o caia do homem, levantar de Deus, mas procure se ajudar também, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Procure se ajudar, né? Louvado seja Deus. Não perca seu tempo nas redes sociais, isso aqui é muito bom, o celular é coisa boa. Mas não deixe de um culto para ficar olhando celular, não deixe de um culto, vá para a igreja, aprender do seu pastor. Os homens nas redes sociais, homem de Deus também, que faz live, mas você quer ir para o culto, para a igreja. Viu, irmão? Aleluia. Louvado seja Deus. Vá ao médico, se estiver doente, se cuide. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai te abençoar. Né? Deus tem tudo para te abençoar. Depende de mim. Tem um dedo apontando para você e 4 para mim. E de você também. Amém? Eu estou falando aqui para o Brasil, para muita gente do Brasil.
fora do Brasil, porque o canal do YouTube é uma rede aberta, né, irmão? E essa palavra está se cumprindo. Nós estamos vivendo os últimos dias, o princípio das dores, a palavra está se cumprindo. Não é tempo mais de brincadeira, não é tempo de briga, de fuxico, de disse-me-disse, de fofoca, de crente brigar com pastor, de brincadeira, viu, irmão? Aleluia. É tempo de crente orar, e você não sabe o que é que vem pro Brasil não, viu, irmão? É tempo de crente estar orando. Aleluia. Conversando de pé de bate, pé de pau. Cada um cuida da sua vida. Eu cuidar da minha, você cuida da sua. Louvado seja o nome do Senhor. Entregar o recado de Deus na hora certa. Só se Jesus mandar. A Bíblia diz, ai daqueles que diz que Deus falou sem eles ter falado. Eu sou profeta, muito diz aí. Né? Aí daqui a pouco termina escândalo. É muito escândalo de um escândalo do outro. Mas a Bíblia diz que vem o escândalo. Mas ai, por quem o escândalo vem, viu? Cuidado. Tá botando a mão na cabeça do povo dentro da igreja, derrubando gente no chão, botando lençol em cima de gente, subindo em parede. Isso é antibíblico. Eu sou pentecostal. Eu entrego o recado de Deus. Mas é se Jesus mandar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu derrubo todas essas heresias. Viu? Atos 2. No dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar, de repente do céu um som como no vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Jesus batiza, cura, salva e tudo, né? Se deixou ser, às vezes eu dou uns 4 pulos, se Jesus mandar, mas também não ande fazendo palhaçada, não. Né? Que a igreja não é circo, né? E Jesus não é palhaço. A coisa de Deus é séria, as coisas com Deus é séria. Senão apanha, senão Jesus cobra, apanha. Não peço perdão a ninguém. A ninguém. Aleluia. Porque tem muita gente aí fazendo o evangelho uma brincadeira, um comércio também, né? Um comércio. Tem certos cultos aí, festa que termina só em arroz, macarrão, açúcar e farinha. Aleluia. E não tem uma salvação, não tem uma cura, não tem um batismo, não tem nada, né? Entra no presídio, irmão, eu cheguei a pesar 27 quilos. Foi. Tá aí o meu canal, tá aí, o meu testemunho tá no canal do YouTube. O negócio com Deus é sério, irmão. Não é brincadeira, não. Viu? Enquanto eu tô aqui falando aqui agora, tem um morto. Tem um sofrendo no hospital. Tem um sendo uma cirurgia. Tem um debaixo de um carro. Tem uma bala perdida. E quem é que o dever da igreja, o que é? É orar pela paz do Brasil. Jesus acabar com a violência. Com a violência. A gente não via para trás, há 50 anos atrás, a violência que estamos vendo hoje. Eu nunca vi matar gente. Tanta gente morrendo. Mata galinha, mata boi, mata porco, mata essas coisas aí. Mas gente, o ser humano foi feito, aleluia, não foi sangue de bode, nem sangue de touro, de novilha, mas ele derramou seu último bocado de sangue para redimir o teu pecado. Mas assim mesmo, Jesus te ama assim como tu és. Ele te ama do jeito que você é. Você pode ser o pior, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aí do mundo aí, né, andar. Mas Jesus te ama, Jesus te ama. Então volta para ele, se tu estiver desviado fora da igreja, volta para ele. Porque ele está voltando. Ai, mas isso aí, meu avô já morreu, e esses crentes falam em Jesus voltar com medo de feijão. Não. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Para arrebatar a igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial que está no céu. Tua presença, Senhor da glória, te agradeço por mais um dia de paz que tu tem dado. Pela noite, Senhor Jesus, que tu tem nos dado, Senhor, que tem concedido, meu Deus. Abençoa, Senhor, cada irmão, meu Deus amado, que está orando comigo agora. Ó Deus amado, Senhor, cada irmão, Senhor, que está, Senhor Jesus querido, aqui, quem sabe, Senhor, na leito do hospital agora, Jesus querido, amado, no leito do hospital, na cama de hospital. Coloca a mão aí nessa doença aí, repreende essa doença agora. Seja ele qual for, uma operação que o médico está fazendo agora, louvado seja o nome do Senhor, que está se recuperando também. Traz para casa para dar o testemunho. Não testemunho, não, testemunho. É o testemunho, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa aquele que está numa cadeira de roda, tira, Senhor, cura. Aquele que não tem aluguel, paga aluguel, dá a sua casa própria. Aquele que está doente, que não tem um emprego, dá um emprego. Aquele, Senhor da glória, que está divorciado, dá um casamento, meu Pai amado. Essa mulher, este homem, para não ir para o mundo. Aquele, Senhor, que paga aluguel da sua casa própria, o seu dinheiro, o seu aposento, para ele pagar o dízimo do Senhor e fazer suas compras, cumprir o seu sonho, cumprir o sonho dessa mulher, desse homem. Aleluia. Repreende o espírito da morte agora, louvado seja o nome do Senhor. Espírito da morte, de derramamento de sangue, aleluia, deste Brasil. Abençoa os advogados, promotor, professor, fazendeiro, os parlamentares, louvado seja a polícia militar, federal, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O princípio, o começo e o fim. O Deus de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aleluia. Deus de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Deus na minha vida, Deus na tua vida. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai, eternidade, príncipe da paz. O Deus que ressuscitou, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Se eu for no túmulo de Maomé, está escrito lá que jaz os restos mortais de Maomé. Se eu for no túmulo de Confúcio, está dizendo aqui jaz os restos mortais de Confúcio. Se eu for no túmulo de Allan Kardec, está dizendo aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se eu for no túmulo, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em Samaria tem ossos de Acabe, em Babilônia, na boca do Nosor, aleluia. Se eu for no túmulo, aleluia, de Pelé, está dizendo aqui, está já os restos mortais do rei do futebol. Se eu for no túmulo, aleluia, de Ayrton Senna, está dizendo aqui, já os restos mortais de Ayrton Senna, aleluia, o rei da Fórmula 1, aleluia. Se eu for no túmulo de Virgulino Ferreira Lampião, aquele que o marido da Maria Bonita, que usava um olho, chapéu, confrontou a polícia de Alagoas, está lá, morreu. Aqui já Virgulino Ferreira Lampião. Mas se eu for no túmulo de Jesus, está dizendo, ele não está aqui, porque já ressuscitou. E eu estou falando com ele agora. Labarabaca, subnébia, ramanaca, labaxébia. Deus abençoe a tua igreja neste Brasil, abençoe os missionários que estão fora na Angola, na África, aleluia, nos Estados Unidos, Moçambique, Argentina. Aleluia. Deus amado, louvado seja nesses países aí fora, Senhor, nesses países fora aí. Oh, Deus amado, meu Senhor, agora na África, nesses países, Inglaterra. Abençoa cada pastor que aí assume o ofício sacerdotal, Senhor da glória, os pastores de igreja grande, de pequena, igreja pequena. Aleluia. Repreende todo mal os pastores que estão fazendo festa. Aleluia. O inimigo é acabador de festa. Aleluia. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Satanás não vai se meter na tua casa nem na tua família, irmão. Jesus te ama. Tu está coberto de promessa. Ó Deus, neste momento, nesta hora, Senhor da glória. Abençoa cada irmão que está orando comigo agora. Aleluia. O seu negócio, o seu trabalho, o corte de cabelo, que está na parada do avião. Aí, Senhor, no aeroporto, que está na parada de que vai no ônibus agora aí, que está numa pousada aí agora. Aleluia, dormindo aí. Que está, Senhor amado, louvado seja o Senhor, no ônibus aí, passageiro no ônibus. Que está, louvado seja o nome do Senhor, tirando dias de congresso, jovem. Os pregadores que estão aí pregando 3 noites, 4 noites, os pastores, os cantores que cantam. Eu faço parte dessa fileira aqui no Ceará. Não estou viajando, não. Mas canto para Jesus. Abençoa cada irmão, cada irmã. Guarda, livra do mal. A Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se alguém jogou alguma praga e um mal, tu está podendo quebrar. Jesus está quebrando agora, fechando o cova, aleluia. Quebrando o caixão, cancelando o funeral, fechando cova, aleluia, que estava aberta para tirar a tua vida. O inimigo queria ver tu derrubado, arriado numa rede, dentro de uma rede, numa cama, mas Jesus quer ver tu abençoado, aleluia. Tu vai fazer um culto de agradecimento na tua casa, Jesus vai te tirar desse presídio aí também, viu? Tu tá preso aí nessa cadeia. Nessa cadeia aí, Jesus vai te tirar deste presídio, aleluia, e fazer tu um pregador do evangelho. Eu cheguei a pregar para o maior pistoleiro do Nordeste, ele dizia, Bíblia é coisa, papel feito por mão de homem, comedor de feijão, aleluia. Eu preguei para os outros. Eu ganhei 2 missionários, tem um na Angola e outro na África. Tem um na África e um na Argentina.
matador, aleluia, de prefeito, de vereador, de governador, louvado seja o nome do Senhor, mas ele dizia isso para mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus fechou o presídio, fechou tudo, tirou o presidiário, salvou, aleluia, louvado, fez um rebuliço, louvado seja o nome do Senhor, botou para outra cidade, tirou os presos dali, botou para outro canto, porque quando Deus não quer um na cidade, ele tira, bota noutra para abençoar. Deus vai te abençoar aí nessa cidade onde ele te colocou, não tenha medo de nada, não ande com medo. Pregue essa palavra onde Jesus mandar, dentro do ônibus, dentro do trem, louvado seja dentro do presídio, não sei se prega mais dentro do presídio, louvado seja o nome do Senhor, não faça acepção de pessoa, que Deus gosta de acepção de pessoa, Deus abomina, aleluia. Pregue amor, mas tem amor, dê carona no seu irmão, abençoe o seu vizinho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, abençoe cada irmão que está orando comigo agora. Eu te louvo em nome de Jesus, os presbíteros que dirigem a igreja, os pastores que dirigem a igreja. Desde agora e para todo sempre, eu te louvo e te agradeço, amém. Que Deus abençoe todos os irmãos que estiveram comigo, né, irmão? E faz lives, irmão que faz lives. Os irmãos que vai lá no canal do YouTube, vamos abençoar o José Nia Gomes Oficial, amém? Do Ceará. Eu moro aqui na cidade chamada Paraíba, aqui pequena, né? Paraibaba, né? Não é Paraíba, não. Morava na cidade de Cascavel, com a pica do meu pai, vim pra cá, com minha família. E estamos aqui abençoados. Nossa igreja é pequena, irmão, tem 3.000 crentes, né? É, mas é uma igreja abençoada, viu? Não é muita gente não, faz diferença, né? Faz a diferença, né? Onde a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Deus abençoe a tua igreja, pastor, viu? Presbítero, viu? Que Deus abençoe a todos. Amém.